João Coutinho de Figueiredo, muito obrigado por vir à grande entrevista. É um gosto. De onde é que lhe vem a convicção de que vai estar na segunda volta e vai estar contra quem? Isso contra quem os portugueses decidam, mas eu serei um dos dois candidatos que estarão na segunda volta e explico porquê. Dos 8 candidatos que vão aqui passar, e, aliás, tenho muito gosto de Vítor Gonçalves a ser o primeiro a iniciar esta série de entrevistas, no mesmo dia em que foi o primeiro a entregar a candidatura oficialmente no Tribunal Constitucional, portanto, começa a haver aqui um padrão de ser o primeiro, portanto, também nesta segunda volta terei a oportunidade de também ser primeiro, porque se dos 8 candidatos que por aqui irão passar, as pessoas terão a oportunidade de perceber que aquilo que eu trago para esta campanha presidencial é bastante diferente do que os outros candidatos trazem. Em duas grandes dimensões. Eu estou muito preocupado com aquilo que se pode chamar a preparação de Portugal para o futuro e estou particularmente preparado para que esse embate com o futuro seja feito com energia, com vontade e com confiança, com otimismo. Porque se é verdade que algumas das mudanças que Portugal vai ter que enfrentar a nível geopolítico, a nível económico, a nível tecnológico, inclusivamente, são grandes, são difíceis, tem também, não tem só riscos, tem também oportunidades. E eu acho que os portugueses já deram provas suficientes, especialmente quando são incentivados a fazê-lo, que podem aproveitar as oportunidades que essas mudanças trazem. Eu sou o candidato, o único primeiro que está permanentemente preocupado em falar de futuro e permanentemente preocupado em dizer aos portugueses que acredito que mesmo que essas dificuldades que o futuro possa trazer sejam grandes, eles serão capazes de as superar. Mas admito que essa sua atitude de que quem está convicto de que vai à segunda volta pode ser entendida como alguma arrogância ou soberba? Não, acho que deve ser entendida como ambição. Também não faz sentido uma pessoa entrar numa corrida presidencial e não achar que vai à segunda volta e que ganha. E de onde é que lhe vem essa ideia de que há uma vaga de fundo em relação à sua candidatura? Onde é que vê isso? De uma coisa muito simples e não onde é que isso tem expressão, como o senhor ontem referiu na apresentação da sua candidatura? Muito simples e não é só por aquilo que se pode chamar a voz da rua, que eu já me habituei a relativizar. Parecendo que não, estando também ainda está há pouco tempo na campanha, não é? Estou há pouco tempo na política, mas já é a minha nona campanha eleitoral. Nesta campanha. Mas mesmo estando há pouco tempo, aquilo que tem sido a recepção, mesmo essa popular, tem sido extraordinária. E em nível, por exemplo, da adesão nas redes sociais. Eu tive um bom resultado nas europeias, como foi publicamente reconhecido, e estas minhas redes sociais duplicaram relativamente ao que tive nessa altura, desde que eu anunciei a minha candidatura. Que é algo com uma adesão absolutamente brutal. As centenas de mensagens que eu tenho recebido a dizer exatamente aquilo que foi a minha análise inicial, que é, do grupo de candidatos que estão a perfilar, há muita gente que não sabe quem há de votar, há muita gente que não se sente representada. E essas mensagens que eu recebo todos os dias. E isto com um pormenor ainda. Estudos de opinião que nós próprios temos, eu sou dos candidatos que têm hipótese de ir à segunda volta com menos notoriedade. Tenho um espaço enorme e este tipo de entrevistas que me dá a oportunidade aqui de ter e outras que seguirão durante estes 2 meses e tal que ainda faltam para a campanha, este tipo de entrevistas vai-me dar a oportunidade de subir essa notoriedade. O senhor também foi dos últimos a entrar na corrida e, portanto, é natural que a notoriedade seja mais baixa. Eu lembro-me de vários candidatos, assim, de repente 4 ou 5 entraram depois de mim. Acho que entrei muito a tempo. Mas o mandatário da sua candidatura, José Miguel Júdice, descreveu Coutrinho como o Isaac Nader desta campanha. Isaac Nader é o atleta português que chegou à reta da meta em 5º lugar e nos últimos 100 metros ultrapassou os 4 adversários. O senhor tem sprint para isso? Tenho. Ou esta comparação é absurda? Não, aliás, foi uma das comparações que eu sugeri que fosse usada, porque, de facto, não só pelo feito extraordinário de Isaac Nader, mas pela forma empolgante como o fez. As corridas de trás para a frente e daqueles candidatos que as pessoas dão inicialmente, poucas hipóteses, entusiasmam particularmente as pessoas. Portanto, eu espero que as pessoas, mais do que aquilo que têm feito até agora, olhem para a candidatura e vejam as diferenças entre aquilo que eu estou a dizer e a tentar fazer e que os outros candidatos estão a tentar fazer. E a energia e o entusiasmo com o que eu faço, baseado, mais uma vez, naquilo que eu acho que é essencial nesta campanha, que é dizer aos portugueses, mesmo que o futuro traga os tais desafios que eu acho que podem ser difíceis de resolver em alguns casos, confio plenamente nas nossas capacidades, porque sei, porque os portugueses têm dado provas disso, que sabem ultrapassar essas dificuldades, especialmente se tiverem os incentivos certos para fazer. No centro-direita há um conjunto de candidatos, há Marcos Mendes, há André Ventura, há agora a sua candidatura. Quem é que acha que esta fragmentação vai beneficiar? Foi uma consideração que, francamente, não fiz. Admite que seja André Ventura? Não fiz e devo-lhe dizer que acho que essa forma de olhar para as presidenciais com o espectro normal de esquerda-direita é favorecer a interpretação destas presidenciais como uma segunda volta das legislativas. Não é assim que deve ser vista, na minha modesta opinião. Um Presidente da República, tendo obviamente as suas convicções políticas, as suas opiniões, deve ser uma figura que consiga
preparar e criar as condições para que o país prepare o seu futuro da forma mais conveniente. Não é um executor, não é alguém cujas opiniões políticas e sobretudo, sobre políticas setoriais, se devam sobrepor àquelas dos governos que estiverem em funções. As pessoas podem gostar mais ou menos das ideias políticas dos candidatos, mas é sobretudo a sua preparação para exercer o cargo, nisto que eu digo que vai ser um mandato, um conjunto de 5 anos difícil, que deve estar em causa. Isso tem muito pouco a ver com a esquerda e a direita. Os problemas vão aparecer na mesma, seja qual for a cor política do Presidente. E a postura que esse Presidente deve ter é o de encarar esse futuro com abertura e deixar que as soluções depois sejam encontradas pelo Governo de turno. As sondagens têm indicado 4 candidatos com a possibilidade de irem à segunda volta: Gouveia Melo, Marcos Mendes, André Ventura e António José Seguro. O que é que Coutinho de Figueiredo traz de diferente em relação a cada uma destas candidaturas? Eu acho que já tentei responder isso há pouco. Eu sou o único que está preparado e interessado em falar de futuro, dos temas que são verdadeiramente marcantes e que fogem da espuma dos dias, e sou aquele que tem mostrado mais entusiasmo e energia a discutir esses temas também. Mas o que é que os distingue, por exemplo, de Marcos Mendes, de André Ventura? Eu gostava que fosse um pouco mais específico. Não vamos falar de políticas setoriais, certamente. Não, eu estou a falar estamos a falar de candidatos presidenciais, estamos a falar de candidatos a primeiro-ministro. Muito bem, então o meu primeiro argumento está ganho, estamos a falar de personalidades. Eu estou na vida política há 6 anos, Marcos Mendes está na vida política há décadas. Eu vim para a política... E isso é uma vantagem para si? Prometamos diferenças, Sim. eleitores dirão se é uma vantagem ou não. Eu acho que é. Neste sentido, eu não estou preso a lógicas partidárias, a cliques partidárias, não estou preso a interesses políticos de um ao outro. Eu não participei em juventudes políticas, não estive em associações de nenhum tipo, portanto estou perfeitamente à vontade para, perante cada situação, e podem haver situações que exigem da parte do Presidente da República decisões difíceis, eu sou capaz de, isto sim, é ser independente, não é nunca ter militado num partido. É não ter, nem na sua história política, nem na sua equipa política, pessoas que possam ser consideradas, digamos assim, parte do histórico partidário ou das cliques partidárias. Estava-se a referir a Marcos Mendes. Em relação aos outros? Marcos Mendes, e estão a referir ao Almirante Gouveia Melo, por exemplo, que tem na sua candidatura pessoas com um longuíssimo passado partidário muito mais ligado à lógica do aparelho de partidos do que propriamente à construção de futuro de Portugal. Depois tenho um passado de profissional ligado à construção e gestão de projetos e de liderança de projetos. Eu sei mudar coisas. A verdade é esta, eu sei pegar num problema, analisar, parti-lo aos bocados se for necessário para tornar mais simples e mudar as coisas. E sei o que é que isso implica do ponto de vista da motivação das pessoas que têm que fazer as mudanças no terreno. Neste caso, e obviamente, liderar um país, de criar as condições para a mudança no país, é bastante diferente de criar em qualquer outra organização. Estou consciente disso. Estamos a falar do papel do Presidente da República, não estamos a falar do papel do Primeiro-Ministro. Estou consciente também de que o Presidente da República não tem essas funções executivas, mas tem a obrigação e tem a possibilidade de marcar a agenda e de estabelecer o tom da discussão e não deixar que determinados temas não sejam discutidos e não deixar que determinadas matérias não sejam aprofundadas. E em relação eu tenho essa experiência. André Ventura e a António José Seguro, o que é que o distingue? Bom, já sou um candidato sério que me distingue de André Ventura e depois sou um candidato com um nível de energia e de vontade de mudança que não vejo em António José Seguro, com toda a franqueza. E o que é que uma eventual presidência Coutinho se distinguiria do exercício de Marcelo Rebelo de Sousa? Acho que cada presidente teve o seu estilo e o próximo presidente que suceder Marcelo Rebelo de Sousa terá o seu estilo também, as personalidades são diferentes. Eu não confundo proximidade, por exemplo, com bonomia. Ou seja, eu não acho que estar próximo das pessoas signifique não ser honesto com elas e explicar a natureza das dificuldades que podem, em algum momento, o país ter que enfrentar. Ser honesto é não falar a verdade, é isso? É não ser cândido, não ser franco com algumas das necessidades. Dou-lhe um exemplo para não ficarmos no abstrato. Estamos já há um ano a discutir aquilo que foi decidido, e decidido por muitos países ao mesmo tempo, que é a necessidade de investir mais em defesa. Não vi da parte do Sr. Presidente da República a vontade de explicar porque é que isso é necessário e a vontade de explicar que isso pode exigir escolhas difíceis. Mais uma vez, não caberá ao Presidente fazer essas escolhas, mas cabe ao Presidente preparar a população, o povo, as pessoas, para que essas escolhas têm que ser feitas e que o ambiente para que essas escolhas possam ser feitas pelo Governo, se estiverem em funções, com a orientação política que estiverem em funções, mas possam ser feitas da melhor maneira. Não deixar que não sejam feitas, porque isso sim é papel do Presidente da República reconhecer que há um risco de Portugal não estar preparado ou não participar no esforço de preparação para uma defesa eficaz. No seu discurso de apresentação houve 2 frases que me chamaram a atenção e a primeira foi esta, e eu vou citar:
Não estou preso a lógicas partidárias, também já o repetiu aqui, a interesses mais ou menos instalados, a aparelhos, a cálculos eleitorais, nem a organizações discretas ou secretas. Que organizações discretas ou secretas é que o senhor estava a referir-se quando fez esta referência? Estava-me a referir à maçonaria, estava-me a referir a associações mais ou menos informais de amigos que há muito tempo combinam táticas políticas, estava-me a referir a grupos de interesses que jogam em conjunto e que têm influenciado algumas decisões na esfera política portuguesa. Portanto, eu não tenho absolutamente relações nenhumas com esse tipo de organizações, nem as tenho dentro da minha campanha. Não as tenho dentro da minha campanha, mas se alguma vez... Quando sublinha isso é para dizer o quê? Que há outros candidatos que as tenham? Não, na verdade eu sublinho isto porque eu gostaria que a discussão sobre estas presidenciais não fosse entre quem é mais partidário ou apartidário, dependente ou independente, mais sistema ou antissistema. São discussões que até podem ter interesse, no ponto de vista meramente da espuma dos dias, mas não são aquilo que determina a real capacidade de um Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República deve ser discutido em função da sua capacidade de olhar para o futuro e prepará-lo, já o disse aqui, e ter depois a capacidade, a energia, a visão, os instrumentos, a experiência para poder preparar esse futuro como deve ser. Essas, para mim, devem ser as dimensões. Portanto, eu falo nessa ausência de ligações a essas tais organizações e grupos, para mostrar que, se querem argumentar com a independência, não encontram ninguém mais independente que eu. Porque eu não tenho qualquer espécie de penhor em relação a nenhuma dessas entidades. Nenhuma. Mas os seus candidatos têm? Há quem tenha conhecidos pessoas pertencentes a esses grupos nas suas campanhas. E isso retira a independência do seu ponto de vista? Não, depende daquilo que o candidato acha que fica credor desses apoios. Por algum motivo lá estão, não é? O senhor quer ser mais claro? Mais claro que isto é impossível. Está-se a referir a algum candidato em concreto? Não, eu acho que há vários candidatos que, por exemplo, se alguém se aproximasse de mim, vindo da maçonaria, e me quisesse apoiar, eu recusava esse apoio. Porque não considero que uma organização discreta numa democracia deva ter a influência que a maçonaria tem de algumas organizações políticas. Do seu ponto de vista, é negativa? Muito negativa. Desde logo por ser discreta. Chamou-me a atenção uma outra frase. Não tenho medo de enfrentar os poderosos da economia ou dos média, mesmo quando eles ameaçam retaliar. Quem é que são estes poderosos que ameaçam retaliar sobre si? São todos aqueles que quiseram fazer com que esta candidatura não saísse do chão. E houve esse movimento? Houve vários contactos no sentido de me convencer de que faria a tal fragmentação daquilo que chamou direita e que eu acho que não é a forma de olhar para este problema. E eu digo apenas, eu não estou preocupado com o que fragmenta ou não fragmenta. Mas isso foram movimentos de grupos económicos e de grupos de média? Exato. Quer também concretizar? Não, se quisesse concretizar tinha dito isso ontem na minha apresentação. Mas o senhor falou em retaliação. O que é que quis dizer com isso? Acha que vem aí alguma retaliação contra si? Não sei, espero que candidato? Não. Espero que não. Esta entrevista hoje é a primeira que eu faço em direto em horário nobre na televisão portuguesa no seio nestas eleições. Eu espero que todos os canais façam o mesmo. Vamos olhar para o seu percurso, João Coutinho Figueiredo. O João Coutinho Figueiredo foi eleito líder da Iniciativa Liberal em 2019. Fez crescer o partido para 8 deputados, tornando a Iniciativa Liberal a 4ª força política e depois, de repente, demitiu-se no final de 22. Depois foi candidato ao Parlamento Europeu, em 24, e, de novo, de repente, abandonou agora o lugar para se tornar candidato presidencial. Não receia ser visto como um político demasiado instável, um político que não assume os seus compromissos até ao fim? Correção, eu não deixei de ser eurodeputado. Portanto, continuo eurodeputado e esta candidatura presidencial prende-se com uma leitura que tem a ver exatamente com a minha experiência enquanto eurodeputado. Mais uma vez, um dos assuntos que não é discutido. Quer dizer, se vier a ser eleito Presidente da República, não vai manter o seu lugar em Bruxelas. Mas eu explico porque é que isso é útil. E muito mais do que ser uma mudança de cargo, é uma forma de ser mais útil àquilo que vou explicar, que tem a ver com a discussão da arquitetura europeia. Alguns portugueses poderão já ter notado que a Europa funcionou relativamente bem durante as crises do Covid e mesmo na reação inicial à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas fê-lo porque estava em emergência e não foram situações normais em que todas as regras de tomada de decisão tivessem sido as usuais, digamos assim. Então teria sido muito mais lento, provavelmente. Muito mais lento, e é o que se tem verificado em todas as outras matérias. Não me vou só referir àquelas que nos vários relatórios, o relatório Letta, o relatório Draghi, foram identificadas. A Europa é muito, muito lenta
a reagir e a decidir. Não pode continuar. Não, este sistema de decisão na Europa não pode continuar. Acontece que as alterações ao modelo de tomada de decisão, para além de algumas necessitarem de revisão dos tratados, que por sua vez têm que ser ratificados unanimemente por todos os Estados-membros, encalham normalmente hoje no Conselho Europeu. O Conselho Europeu é, para quem não saiba, onde se tem assento os chefes de Estado ou Governo dos 27 Estados-membros. Portanto, para quem esteve como eu 1 ano e meio no Parlamento Europeu e testemunhado por muita gente, há uma luta acérrima para conseguir fazer, não só do Parlamento Europeu uma instituição mais interventiva, mas do meu próprio grupo político, um grupo político mais coeso e mais interventivo, é óbvio, ficou óbvio rapidamente, que se por muito bom que o Parlamento Europeu passe, por muito bem que passe a funcionar, vai esbarrar num Conselho Europeu que pode estar bloqueado. E a minha conclusão é óbvia. É mais útil conseguir fazer com que os Estados-membros tenham uma atitude muito mais visionária também, muito mais preparada no futuro dentro do Conselho Europeu, do que tentar ser um deputado em 720 a fazer esse trabalho. Chegar-se lá aí, provavelmente, não sei quantos anos demoraria, se calhar tarde demais, dentro de um Estado-membro, poderia fazê-lo. Perguntará, mas é mais fácil e mais lógico fazer isso enquanto chefe de governo, Primeiro-Ministro? É, mas eu tenho noção da dimensão do partido onde sou oriundo. Não tenho hipótese de ser Primeiro-Ministro em Portugal nos anos mais próximos. Tenho a hipótese de ser Presidente da República e criar as condições para que esta discussão exista. Mais uma vez, não estou a confundir os planos. Não estou a dizer que vou decidir uma alteração da posição de Portugal dentro do Conselho Europeu. Estou a dizer que a discussão vai ser tida e o Governo de turno vai ter muito mais capacidade de tomar essa decisão, porque a discussão foi feita e Portugal estará mais preparado. Vale a pena sublinhar que as dificuldades de decisão no Conselho Europeu, porque estão ali representados 27 países, não é? E, portanto, é muito difícil Seria fazer, sempre difícil. fazer essa escolha. Não estou a esconder isso, mas não estamos a discutir o que é que significa. Hoje temos normalmente um veto que vem de um país, às vezes 2. O futuro pode-nos trazer 3 ou 4 países. Os anos mais próximos têm eleições importantes em países, onde poderemos ter mais nações a fazer esse veto. O que é que faz a Europa nessa altura? Fica bloqueada de vez? Alguém já discutiu isto? Portugal faz o quê se estiver bloqueada? Vamos assumir a Europa a várias velocidades? Ou a Europa concêntrica do grupo de trabalho franco-alemão que existiu aqui há 2 anos atrás? Eu gostava de ver isto discutido. E acho que o Presidente da República aqui tem, sim, a obrigação de colocar este tema na agenda, fazer com que os mídias o simplifiquem também e fazer com que o Governo de turno não só não esqueça o problema, como tenha mais condições para o resolver. Na sua apresentação defendeu um contrato de gerações e considerou que a situação dos jovens é o maior falhanço da geração que hoje está no poder. Eu sinto isso. Mais do que os problemas da saúde ou do que os atrasos na justiça? Não, é porque os atrasos da saúde e da justiça, apesar de nunca ninguém os ter conseguido tratar e enfrentar, são mais resolúveis, na minha cabeça, do que os problemas intergeracionais que estamos a gerar. Porquê? Porque são, olha, desde logo, mais baratos. O problema intergeracional que está a gerar dos problemas de segurança social que as pessoas que hoje estão a entrar no mercado de trabalho vão ter direito quando se reformarem, para se conseguir corrigir, vão exigir um esforço orçamental muito superior a qualquer reforma da saúde. Mais, a saúde está no topo da agenda da preocupação das pessoas e bem, e todos os dias, ainda hoje, voltamos a ter sinais de que o sistema não está a responder. No entanto, este sistema, o tal que não está a responder, está a gastar mais 80% do que gastava há 10 anos. E as pessoas ainda não perceberam que não é um problema de dinheiro, é um problema mesmo da organização, da reforma, de estrutura. Mais do que de gestão, é mesmo da arquitetura do sistema. Um sistema tão grande como o Sistema Nacional de Saúde, que tem 160 mil profissionais de saúde e consome cerca de 17 mil milhões de euros, não pode ser gerido sem ter em si próprio os incentivos para que melhore. Diga-me, Vítor, quais são as consequências para um prestador de saúde que não presta os cuidados de saúde a tempo, ou que não os preste bem, ou que não consiga fazer com que a pessoa não reincida na sua doença? Recebe menos? É menos promovido? É menos bem visto? No atual governo houve um programa para que quem fizesse mais receberia mais. O voto não é numa situação... Sobretudo nas ODS. Sobretudo nas ODS. Sobretudo da questão das cirurgias oncológicas. E é um passo no sentido certo, mas também se for feito no contexto do SIGIC, no Sistema Integrado de Gestão de Intervenções Cirúrgicas, esse foi o mesmo sistema que permitiu que alguns cirurgiões e algumas intervenções em fins de semana gerassem aquelas remunerações absolutamente astronómicas que são inaceitáveis. É o mesmo sistema. E foram avisados que isso poderia acontecer. O João coloca esta questão do contrato de gerações porque o voto dos jovens é um dos principais alvos da sua candidatura. São estes eleitores que o senhor pretende, em primeiro lugar, atingir? Não.
Coloco porque acho verdadeiramente aquilo que eu disse ontem na apresentação é aquilo que eu penso verdadeiramente. E as pessoas devem se habituar que quando eu digo uma coisa, aquilo que eu penso, não estou a fazer cálculos eleitorais, também eu disse. Eu não faço cálculos eleitorais. Eu não durmo bem com o facto da geração que vem a seguir a mim viver pior que eu. Não vivo. E não sei se alguém vive, eu não vivo bem com isso. Quer dizer que a minha geração não cuidou de deixar um país pelo menos tão bom como aquele que encontrou. E isso é algo que nos devia preocupar a todos. E, portanto, o que é que deixámos de fazer? O que é que adiámos permanentemente? Que reformas não fizemos? Falou há bocado, assim muito brevemente, da justiça, da saúde, da educação. Eu falei de segurança social. Todos eles precisam de reformas profundas. E por isso me choca particularmente quando vejo pessoas muito encantadas com um orçamento de Estado que estamos agora a discutir na especialidade, já aprovámos, o Parlamento aprovou na generalidade, que aquilo que o caracteriza sobretudo é não fazer muitas ondas, não mexe estruturalmente em quase nada. O senhor teria votado contra, como se fosse deputado? Não, porque eu não considero que os primeiros orçamentos sejam orçamentos que devam ser chumbados, mas teria sido muito crítico em relação à falta de ambição, de coragem até, de que este orçamento dá provas, podendo ser provavelmente um orçamento mais para não criar problemas políticos do que para resolver os problemas. Ainda na sua apresentação, o senhor fez referência à cultura, ao conhecimento e ao crescimento. A cultura é uma referência interessante porque normalmente não é uma prioridade política de nenhum partido ou candidato. Por exemplo, se vier a ser eleito presidente, o senhor pressionaria os governos para terem uma fasquia mínima de investimento na cultura? Eu acho que não compete ao Presidente da República decidir orçamentos ou fazer pressão no sentido de orçamentos, mas cabe ao Presidente da República dar importância às matérias e fazer com que os governos tenham mais dificuldade em não dar a mesma importância, porque a influência do Presidente da República vai muito para além das suas competências concretas e formais. E acho que, quando eu falo em cultura, não falo só daquilo que normalmente se considera cultura erudita, falo da capacidade de produzir aquilo que são... Fala da identidade cultural de um país. Também, porque nós vivemos, e bem, com muito orgulho naquilo que foi o nosso passado histórico, mas não podemos deixar que esse orgulho se torne uma espécie de peso que nos impeça de criar outras formas de orgulho do nosso presente e do nosso futuro. E isso faz-se através da cultura. Vamos olhar para os poderes presidenciais. Nos últimos anos, o Presidente Marcelo fez 3 dissoluções do Parlamento, em circunstâncias diferentes. O senhor já pensou em que condições é que poderia usar aquilo que se costuma designar de bomba atómica, a dissolução do Parlamento? Pensei em vários cenários, não só naqueles que aconteceram como outros que poderiam acontecer, e a minha conclusão é a seguinte: cada situação há de ser diferente. E a função do Presidente da República é olhar para cada caso concreto de impasse político, são esses que geram as hipóteses de dissolução, e perguntar-se a si próprio e decidir sensatamente relativamente à resposta à seguinte pergunta: dissolvendo e provocando novas eleições, é ou não provável que daí saia uma composição parlamentar diferente e com maior estabilidade do que aquela que eu estou a resolver? Era isso que motivaria a sua decisão, em primeiro lugar? Porque a estabilidade, não sendo um bem em si próprio, é um pré-requisito fundamental para a boa governação. Não há boa governação de 6 em 6 meses, com ciclos políticos curtos. Isso é impossível, até porque os governos habituam-se a gerir para a eleição seguinte. Portanto, a estabilidade, mais uma vez, estabilidade... Na verdade, nas 3 vezes que o Presidente fez dissoluções, o resultado foi diferente, não é? Mas nesse ponto de vista, estava a dar razão ao Presidente. Não produziu soluções mais estáveis. Estamos de acordo. Aliás, vezes, os ciclos políticos estão mais curtos. No primeiro ciclo produziu uma maioria absoluta, não é? Na primeira dissolução. Então, essa sim foi provada como uma boa decisão. A segunda já não seria. E teria algum problema, caso fosse eleito Presidente da República, dar posse a um governo liderado pelo Chega, se fosse essa a escolha dos eleitores? Eu acho que a primeira obrigação de um Presidente da República é cumprir e fazer cumprir a Constituição e defendê-la. E esta nossa Constituição é claríssima e dá ao Parlamento o poder supremo de não rejeitar um programa de governo que lhe seja apresentado por um governo a quem seja dado posse pelo Presidente da República. Portanto, se o povo português escolher seja qual for o governo, será obrigação do Presidente da República que seja verdadeiramente democrata de dar posse a esse governo. Nos últimos dias, o Partido Liberal Centrista D66, Democratas 66, ganhou as eleições nos Países Baixos e o líder Rob Jetten derrotou o Partido da Liberdade, liderado pelo populista Geert Wilders, com um discurso otimista e um discurso de soluções. Acha que é esse tipo de discurso que pode travar o populismo? E até que ponto é que essa experiência dos liberais dos Países Baixos pode ser replicada na sua candidatura? Eu conheço bem o D66, tenho vários colegas, fazem parte do meu grupo político no Parlamento Europeu, e fiquei muito contente com o resultado das eleições, porque não só o D66 ganhou as eleições,
como o VVD ficou muito bem classificado, apesar de ter feito parte do governo, não sofreu com essa participação. Mas acho que o otimismo por si só, sendo importante, e eu também tento trazê-lo para esta campanha, a confiança nos portugueses, acho mesmo que conseguimos resolver os problemas, o otimismo tem que ser baseado na incompetência também. Porque achar só que se resolvem as coisas e não ter as ferramentas ou as capacidades de o fazer é o que se pode chamar uma ambição. É inútil. Sim, é um otimismo voluntarista, mas não resolve os problemas. Portanto, sim, o otimismo é o princípio, neste caso nos Países Baixos, o princípio da mudança, mas agora é importante que o governo que vier a entrar em funções, e o sistema neerlandês é muito diferente do nosso, e o Parlamento tem 18 forças políticas, se não estou em erro, portanto é muito diferente do nosso, muito fragmentado, vai obrigatoriamente obrigar a coligações, e espero que seja uma coligação que prove que há realmente aquela teoria da vacina, de que quando a extrema-direita está no poder e não entrega resultados, como foi o caso do PVV, do partido do Sr. Wilders, nos Países Baixos, é penalizada e provavelmente não voltará lá tão cedo. Eu gostava que os Países Baixos pudessem ser um bom exemplo para a Europa. Algumas questões de natureza internacional, tendo em conta que a política externa cabe ao governo, que papel é que o Presidente da República pode ter num período em que nós estamos, marcado por guerras, por crises, por alianças que se davam como adquiridas e que agora parecem frágeis? Qual deve ser o papel do Presidente da República? A Constituição define-o e é um papel de coadjuvante. Portanto, o Presidente da República não define a política externa, mas ajuda a executar, no fundo, Tem papel de coordenadamente com o Governo. Tem papéis de representação. Eu diria que tem um anterior, que já se prende com algumas das respostas que dei, porque o Presidente tem a obrigação, mais uma vez, de não deixar que temas internacionais, que afetem diretamente a política externa, acabou de mencionar os novos alinhamentos geopolíticos, e isso eu diria até geocomerciais, que obrigam, de facto, Portugal a pensar como é que se reposiciona nesse xadrez, a criar as condições para que esses temas não saíssem da agenda e que os governos de turno tivessem a obrigação de os manter na prioridade. Tem poderes de representação e nas visitas de Estado que fará ou que receberá, tem a obrigação também de participar num mal que é bastante importante, que é a diplomacia económica. Porque hoje em dia, exatamente porque esses novos alinhamentos comerciais têm que ser refeitos em alguns casos, o papel do Presidente da República tem que ser também de uma enorme capacidade do ponto de vista da diplomacia económica. E eu também não vejo nenhum candidato... da teoria da relação transacional de Trump? Não, estou a Tem essa atitude em que numa a questão teoria dos negócios é fundamental? muito mais saudável, não muito mais saudável, que povos que fazem comércio entre si, que têm relações comerciais fortes entre si, são povos que são muito mais próximos e muito mais capazes de se influenciar mutuamente. E devo dizer que não vejo no quadro dos candidatos que hoje se apresentam a estas eleições ninguém mais preparado para fazer essa parte da diplomacia económica do que eu, e penso que será difícil negá-lo. A autoestima não lhe falta? Não, é olhar para o passado. Alguém teve o passado de gestão de empresas internacionais e o meu passado internacional dos outros candidatos? Não vejo, lamento. Eu podia fazer-me de falso modesto, mas aqui depois vem-me perguntar, mas tem toda essa ambição de chegar à segunda volta e baseia em quê? Baseia do facto de eu saber que tem características, se quiser chamar-lhe qualidades, eu não me oponho, tem características que são diferentes dos outros e neste caso para melhor. E é essas que está a valorizar? Obviamente, são essas que estou a tentar mostrar às pessoas para provar que sou merecedor dessa confiança e que a ambição de chegar à segunda volta não é uma coisa bem. Defende que no atual quadro o investimento em defesa e segurança deve necessariamente subir? Tem necessariamente que subir. Para alguma fasquia? Nós comprometemos com a fasquia dos 5% da NATO, embora ela seja composta, como sabe, numa componente de 3,5% diretamente em despesas de defesa e outro 1,5% que tem, vamos chamar-lhe, utilização dupla e provavelmente será utilizada mais em infraestruturas de tipo civil como possível utilização militar. Vai ter que ter obrigatoriamente que subir, mas ele também só tem que... Esta decisão só é difícil agora e só é drástica agora porque tivemos décadas sem a tomar. E é um bom exemplo. É um mau exemplo porque estamos a falar de segurança, que era uma coisa que já devia estar assegurada. Mas é um bom exemplo de como as coisas que se adiam, as decisões que não se tomam, os investimentos que não se fazem, quanto mais anos passam, mais difícil se tornam de recuperar. Vai conseguir no futuro. Exato. Estamos a falar, voltamos à história. O que é que se está a fazer na justiça? O que é que se está a fazer na saúde? O que é que se está a fazer na habitação? O que é que se está a fazer na educação? Que reforme, efetivamente, porque há problemas que já sabemos que vêm aí. Dou-lhe só um exemplo da educação, que também se fala pouco. Hoje o que sabemos é que os conhecimentos que se adquirem, as competências que se adquirem ao fim de uma educação superior, que no meu tempo era uma licenciatura, agora o mestrado já é quase normal, um doutoramento também começa a ser frequente, pós-doutoramentos começam a ser frequentes,
Temos aos 27 anos, alguém que sai da universidade, a garantia que tem, a competência que adquiriu, não vai ficar atual durante muitos anos. Faz sentido estar aos 27 anos a estudar uma coisa que se sabe que, se calhar, no mercado de trabalho tem validade durante 1 ou 2 anos. Não era bom repensar este sistema? Não era uma discussão interessante de ter? Uma última pergunta, para 1 minuto de resposta. Há um debate sobre até que ponto a situação de Israel em Gaza pode ser ou não considerada um genocídio. Qual é a sua opinião? Eu tenho dificuldade em discutir isso de uma forma semântica. Porque genocídio, etimologicamente, significa a eliminação de uma raça, e eu não acho que tenha sido isso que se passou na face de Gaza. Passou-se uma tragédia humanitária e uma utilização absolutamente desproporcionada e injustificada da força por parte de Israel, que perdeu toda a razão que tinha na retaliação aos ataques de 7 de outubro de 2022. Tendo dito isso, gostava, mais uma vez, que o tema do Acordo de Paz, que tem 20 pontos, tivesse sido discutido muito mais profundamente do que algumas das ações de folclore que se fizeram em relação a Gaza. Porque aquele Acordo de Paz, não tendo agradado extraordinariamente a ninguém, significa que está suficientemente equilibrado para poder ser a única, com todos os defeitos que tem, todas as violações diárias que temos assistido, a única luzinha de esperança que poderá trazer paz ao Médio Oriente, e inclui lá algo que os israelitas não queriam que estivesse, que é um caminho indefinido, indeterminado, mas para a solução de 2 Estados, que é aquela que Portugal e que eu pessoalmente também defendo para aquela região. João Coutinho de Figueiredo, muito obrigado por ter vindo esta Foi noite. um gosto, Vítor, muito à obrigado. grande entrevista. Eu regresso amanhã. O meu convidado será o candidato presidencial André Ventura. A todos, muito obrigado e boa noite.